Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um mundo que, francamente, parece estar operando em duas realidades completamente paralelas. De um lado, temos aquela velocidade alucinante, quase vertiginosa, do desenvolvimento tecnológico transformando o nosso dia a dia. E do outro, do outro lado temos a âncora super pesada dos eventos geopolíticos que continuam moldando o nosso futuro de um jeito muito real. E para entender melhor todas essas mudanças globais monumentais, o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar pela corrida do hardware de inteligência artificial, depois vamos medir a produtividade real dessa IA, dar uma olhada nas batalhas políticas e legais e, por fim, fechar com a dura realidade geopolítica na Ucrânia. Parte 1. A corrida do hardware de IA. NPUs e supercomputadores assumindo o controle. A virada de chave aqui é muito clara. Aquela ideia de ter uma NPU, uma unidade de processamento neural, não é mais um luxo ou um detalhe legal, sabe? É um requisito básico, ponto final. Pense o seguinte, enquanto as CPUs tradicionais continuam lá, lidando com aqueles picos gigantes de necessidade computacional, chips novos, tipo o Panther Lake da Intel e o Snapdragon X2 da Qualcomm, estão criando uma base sólida para uma IA local que fica ativa o tempo todo. É basicamente rodar múltiplas tarefas sem que aquela dor de cabeça de ver a bateria indo para o ralo. O mais interessante é ver como essa revolução bateu de frente nas fabricantes de hardware que estão literalmente redesenhando o formato dos computadores na CES 2026. A MSI, por exemplo, está apostando tudo em poder contínuo sem perder a portabilidade. Já a Asus veio com aquele design de tela dupla para quem precisa de multitarefa insana de IA. E a Gigabyte e a ASRock estão provando que a inteligência artificial agora é infraestrutura pura, seja com um supercomputador pessoal ali na mesa ou em um mini PC todo modular. Agora, vale a pena notar a magnitude desse salto tecnológico. O lançamento da nova plataforma Vera Rubin da NVIDIA estabeleceu um patamar completamente absurdo. A gente está falando de reduzir o custo por token de inferência em 10 vezes. 10 vezes! E não para por aí, porque essa plataforma também permite treinar os modelos usando 4 vezes menos GPUs do que a geração anterior. É um ganho de eficiência brutal. Na prática, toda essa arquitetura foi desenhada para ser um verdadeiro motor de foguete para a inteligência artificial. Tem uma integração super profunda entre 6 chips diferentes e uma largura de banda do NVLink que faria o tráfego da internet inteira parecer estar em câmera lenta, chegando a 260 terabytes por segundo em um único rack. É exatamente essa infraestrutura pesada com direito à computação confidencial para proteger dados que vai atender a demanda gigantesca por IA baseada em agentes, que gigantes como AWS, Microsoft, CoreWeave e Meta já estão abraçando. Indo agora para a nossa parte 2, medindo a produtividade da IA, a clássica batalha entre velocidade e valor. A grande pergunta é, como todo esse hardware futurista está realmente impactando o dia a dia de quem trabalha? Uma pesquisa da METC do início de 2026 traz uma desconexão super intrigante. O pessoal relata que usar IA triplicou a velocidade com que terminam as tarefas, 3 vezes mais rápido. Mas quando a gente olha para o ganho de valor real gerado, o número cai para algo entre 1,4 a 2 vezes. E é bem por isso que os pesquisadores estão suando o alarme e pedindo um pouco de cautela. O que acontece na prática é que as pessoas acabam usando a IA para substituir o tempo delas em tarefas de baixo valor, só porque agora é mais rápido de fazer, sabe? Então as métricas de velocidade vão lá para o teto, ficam super infladas, mas isso simplesmente não se traduz em um aumento proporcional no valor final ou no impacto real daquela produção. O negócio fica ainda mais curioso quando a gente analisa o perfil de quem respondeu a essa pesquisa. A gente está falando de quase 350 profissionais extremamente técnicos, acadêmicos com PhD, engenheiros de software, fundadores de startups. É uma galera tentando mapear o impacto real na aceleração das empresas. E o fato de que até mesmo esses especialistas tendem a superestimar a velocidade em detrimento do valor final, olha, é um sinal de alerta gigantesco para qualquer organização hoje em dia. Chegamos à parte 3, o campo de batalha da política de IA. O embate de mandatos federais contra leis estaduais. Saindo um pouco dessa bolha de inovações e chips super rápidos, a gente cai de paraquedas no meio de uma corrida regulatória complexa que está acontecendo internamente nos Estados Unidos. E a pergunta de $1 milhão é: quem é que manda nessa festa? A autoridade para regular a inteligência artificial deve ficar na mão de cada estado ou o governo federal é quem tem que dar a palavra final? Pela linha do tempo de esforços da Casa Branca, dá para ver bem o caminho que eles estão tentando traçar. Começa lá em julho de 2025 com o plano de ação, depois vem a ordem executiva no final daquele ano e agora, em março de 2026, as recomendações do quadro político nacional. O objetivo central aqui é muito claro. Eles querem puxar a rédea e centralizar a regulamentação no nível federal,
justamente para evitar que o país vire uma coxa de retalhos de leis estaduais conflitantes. Na prática, a administração quer criar um padrão básico e uniforme em cima de 6 grandes pilares. A ideia é assumir o controle de coisas amplas, tipo proteger crianças e garantir os direitos autorais, mas, ao mesmo tempo, preservar o poder dos estados para lidar com questões mais locais, como o zoneamento de terrenos para construir a infraestrutura de dados. Só que, claro, isso tem tudo para acabar nos tribunais. Uma análise jurídica do escritório White & Case já antecipa essas batalhas iminentes. O governo federal está arregaçando as mangas, já criaram uma força-tarefa só para contestar as leis estaduais sobre o tema, colocaram a FTC para criar regras sobre os resultados dos modelos e até a FCC está bolando padrões de relatórios. E a cartada mais pesada? A possibilidade real de cortar o repasse de verbas federais para os estados que não entrarem na linha. O que nos leva à nossa parte 4. A realidade geopolítica e a crise na Ucrânia, a pesada âncora do conflito global. Aqui, a gente precisa fazer uma pausa e olhar para o mundo físico, que infelizmente continua ancorado por realidades bem trágicas. Enquanto falamos de velocidades digitais inacreditáveis, somos confrontados com eventos como o de meados de maio de 2026. Um ataque massivo de mísseis russos atingiu um prédio residencial em Kiev, deixando 24 mortos, incluindo 3 crianças, e meia centena de feridos. Foi o maior ataque aéreo contra a capital este ano, e é um choque que obriga a comunidade internacional a encarar uma realidade geopolítica brutal. Após visitar o local do ataque para homenagear as vítimas, as fontes documentam que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitiu uma declaração fortíssima. Ele afirmou que uma Rússia com essas atitudes jamais poderá ser normalizada. Uma Rússia que, nas palavras dele, destrói vidas deliberadamente e espera permanecer impune. Foi um chamado contundente para lembrar o mundo sobre a exigência por responsabilidade e maior apoio militar dos aliados. E quando olhamos para as estatísticas de longo prazo dessa tragédia, os números são simplesmente avassaladores. Especialistas estimam uma perda demográfica impressionante na casa dos 10 milhões de pessoas na Ucrânia, somando baixas, refugiados e a população sob ocupação. Para colocar isso em perspectiva, é como se todos os habitantes de uma gigantesca metrópole desaparecessem. Especialistas descrevem esse cenário de guerra como uma catástrofe demográfica de viúvas e órfãos. O que nos deixa com um baita questionamento para fechar essa análise de hoje. Como é que a nossa sociedade consegue equilibrar essa criação frenética das tecnologias do amanhã com a necessidade inegável de preservar a humanidade de hoje? Navegar por essas duas realidades simultaneamente é um paradoxo enorme e definitivamente será o grande desafio da nossa era. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.